Eu tenho que ver a minha mãe, o Nanzinho, se sei. E tanto vai e vem a mãe, vai e vem. Um dia eu descobri que a mãe era mais nova que ele. Um certo amigo meu. Eu digo, mas a sua mãe é muito conservada. Disse, não, já houve casos assim. Aliás, um muito famoso, 2000 anos atrás, até que foi um anjo que avisou, mas pode ser, né? Perfeito. Mas eu estou brincando isso porque ele é um rapaz alto, forte, né? Que é o Pedro, né? Então ele tem um rosto assim, já bastante. As cores assim, muito vivas, né? E quando ele propôs, ele está vermelho e tomate. Eu digo, mas tudo bem, a pessoa pode ver a mãe no dia das mães, pode ficar vermelho, não? Pois é, sim, né? Que idade essa mãe tem? Vamos ver, quem sabe outro caso desse. Porque bastante falar isso, ele ficou se firme. Parecia um pinóquio. Olha se o seu leite começar a crescer. Vocês querem me dar a hora? Não. É? Não, mas não grava essas coisas, não. Faz parte da... Ah. Veja só que coisa mais incrível. Vocês estavam presentes aqui, eu acho que a maioria estava quando eu li o carinho do professor de matemática de Clarice Lispector, não é? Nós comentamos aquele... Eu creio que comentamos sim, não? Agora, e fazendo a relação com aquele poema de Dona Cecília, do cachorro atrás do eco, não é? Apenas porque se tratava de um cachorro, no caso como o outro, tá? E da lição, a coisa vista do ponto de vista do humano, a questão do cachorro, vista do ponto de vista do cachorro, por simplesmente no caso da Dona Cecília, né? Agora, é extremamente interessante vocês verem o seguinte, o que eu quis fazer com isso foi tratar de mostrar a vocês cada vez mais, depois de Machado, etc., como a prosa e a poesia se entrelaçam, como elas correm uma para a outra e que decorrem uma da outra, etc. Bom, esse simbolismo é um caso óbvio. Agora, eu conheço um jovem escritor que ele disse que com sua experiência era praticamente só de prosa, ele só lia prosa. Eu conheci um outro, 30 anos atrás, em Oxford, que também ele lia, evidentemente, poesia, tinha que ler e gostava de ler, mas toda a inspiração dele vinha praticamente da prosa. O que me animava mesmo, aquilo que o fazia escrever outros textos de poesia, embora escrevesse poesia, eram os grandes textos de prosa que ele lia. E eu percebi perfeitamente que isso era verdade. Porque, de maneira que o que eu tinha a intenção de fazer hoje era justamente isso. Em vista de ter dado no modelo de prosa e de poesia a vocês, dar a entender que realmente existe uma diferença estilística, uma diferença de natureza, cadeira na mesa, não é? Mas elas são parte da mesma coisa, não é isso? Quer dizer, a prosa e a poesia, existe uma diferença de gradação, se você quiser, mas a grande prosa e a grande poesia, elas se encontram no mesmo nível. É uma coisa, elas inclusive, uma sai da outra. Quer dizer, o poeta pode se tornar prosas inspiradas por poetas, evidentemente, muitas vezes, e há poesias inspiradas por prosa, evidentemente. E isso inspirado não só por ter outro tratamento, mas alguma coisa de ordem estilística. E a minha tese aqui, numa tese, tudo isso é bastante primário, bastante banal, mas precisa ser dito várias vezes, porque existem várias fronteiras importantes e intransponíveis entre as artes, entre os modos de perceber, etc. Mas elas são, de modo geral, naturais. Essa aqui não é uma coisa natural. Isso é antinatural. Você agora dizer que a prosa é prosa, que a poesia é poesia. Óbvio que sim, estilisticamente você vê logo que é uma coisa ou outra. Mas isso não é uma diferença de separação. Não. Dentro do fenômeno poético de poieses, tanto o grande texto de prosa quanto o grande texto de lírica se equivale. Um grande texto de prosa vale, eu não sei se é melhor a História da Eternidade, ou do Borges, ou o Seu Fervor de Buenos Aires, eu não sei o que é melhor. Eu prefiro a História da Eternidade, por acaso, que é prosa, mas em outros casos eu prefiro a poesia do Borges a ficções, por exemplo. Isso aí é uma questão de preferência. Na verdade, aí é você tomar café agora ou tomar algo depois, eu prefiro ter ambas. E não há razão nenhuma para dizer, não, se você trabalhar, você tomar. Então, eu isso.
Por que eu estou dizendo tantas coisas óbvias hoje? Porque eu pretendo fazer dessa aula uma espécie de, uma coisa que eu voltarei muitas vezes, uma espécie de diferenciação de princípios, de coisas que é preciso ter em mente ao julgar qualquer manifestação artística. Né? É preciso desenvolver um discernimento do que é e deve ser a arte e aquilo que ela certamente, definitivamente não é. Que é uma... e aos poucos nós vamos criando esse parâmetro, testando esse parâmetro. A primeira coisa a fazer é acabar com, mostrar que não existe realmente, que a divisão não está entre o que é prosa e o que é poesia, mas entre o que é arte, grande arte, portanto um ato de criação de poieses, né? De criação pela linguagem, e aquilo que simplesmente não é nada e que é outra coisa, enfim. E é óbvio que eu estou me referindo à prosa de ficção, aquela de criação, né? Não a prosa de ensaio. É uma prosa de reflexão, ou seja, a literatura de reflexão, por mais nobre e importante que seja, não tem esse nível de igualdade com a poesia. Porque quando Aristóteles nos fala da poesia, como sendo o primeiro estágio da poiesis, do conhecimento humano, ou seja, que os 4 discursos são a poesia, não é? A poiesis, o ato de criar uma mitopoética. No segundo estágio estaria a retórica, que discutiria a pertinência desses mitos, desse mito poético criado, e em seguida viria a dialética, que peneiraria os argumentos retóricos a respeito da poiesis, e finalmente, no último grau, a linguagem propriamente científica, que seria a linguagem analítica, a lógica, não é isso? Portanto, seria uma caixa que sai de outra caixa, que sai de outra caixa. Mas a maior delas, agora se encontra em todas, é a poesia. Por quê? Então o ato de poesia seria superior a tudo isso? Bem, não sei, a não ser que a sua mãe seja superior a você, não sei. A mãe de Shakespeare é superior a Shakespeare, ou certamente não anterior a Shakespeare, né? Okay? De maneira que isso não dá para se falar desses termos. Temos aí já de uma certa simplificação exagerada. É claro que a poesia vem antes, e isso que ele quer dizer, porque sem a criação de uma mitopoética, através da linguagem, sem uma percepção do mundo através da fantasia, e a palavra fantasia em Aristóteles tem um significado muito alto, não é? Aquilo que a pessoa é capaz de conceber, não é? Sem isso não pode haver discussão nenhuma de ordem retórica, porque não tem nada a discutir. E não se pode chegar nem a uma linguagem, um tipo de percepção exata que vai nos permitir a dedução apodítica, o apodítico, não deixemos essas palavras para lá, científico, o conhecimento científico de alguma coisa. Não vamos poder nem ter o conhecimento científico exato se não passarmos por essa fase da linguagem emocionada, da poesia, a linguagem que nos coloca aquilo ali, a retórica que já começa a discutir a coisa, etc., a dialética que aí organiza essa discussão, né, os tem, e até chegarmos a uma depuração. Não, isso aqui está estabelecido, isso é assim, está X, está parede, seja deve, está porta. E agora temos uma linguagem exata e precisa com a qual nós podemos discutir os fenômenos. Então, agora, no meio de tudo isso, existe um perigo sério, que nós vamos ver mais adiante. O perigo de que o conhecimento seja transferido para o reino das ideias, ou seja, que as ideias precedam e, na verdade, usurpem e cancelem, consigam abolir todo conhecimento. Então, em vez do eu teria uma coleção de receitas. Tem uma festa de aniversário, não entre as 4 receitas diferentes, bota em cada uma velhinha assim, esse aqui com as velhinhas, que ele é puramente receita. Então, não tem fatia de bolo para ninguém. E uma grande parte da arte contemporânea é a tal chamada arte do conceito, que não é outra coisa senão isso. Você sai de lá com um documento, vale um bolo, mas ou em que padaria? Não tem padaria, não tem. Então, isso aqui é um bolo. Então, você leva uma coisa que não é. Como você leva um tijolo, ou uma pedra, ou uma garrafinha uma latinha de cerveja montada em cima da outra do Andy Warhol, aquilo vale uma obra de arte. Isso é o conceito. Você sai dali, enganado 2 vezes, mas a pessoa está absolutamente convencida disso. Ou seja, a arte do conceito. Chegamos a isso em nenhum terreno ser mais visível do que a arte visível, das artes visuais, onde você simplesmente tem uma parede branca e isso é uma obra de arte. Sei, mas por quê? Mas como? Onde está a obra? Não é isso. Por quê? Bom, aí vem um discurso. O conceito, justifica que aquilo seja um lugar sem conceito. Se não for mudo nesse país, aquilo fica sendo só uma parede. Mas, com um discurso, aquilo vira uma obra de arte.
Então, essa é a arte do conceito, que eles mesmos dizem, entusiasmadíssimo. Explicação para o negócio é que é o negócio. A explicação é a alma do negócio. Senão, você não tem nada. E essa arte do conceito, o que eu chamo de mito como ideia, é uma doença muito séria que já veio de muito longe. Meu próximo livro trata quase exclusivamente disso. Isso é horrível. Assim. É trágico. Tem professores de artes na Unicamp, inclusive, que dão aula de escultura, só que ele acha que o que vale é a ideia da escultura. Não precisa fazer a escultura, o que vale é a ideia da escultura. E dão aula numa faculdade que tem um renome, né? Qual? Na Unicamp. Não. É mesmo? Ora, quem diria? Vamos ver, vai ver o que você está fazendo na PUC, meu irmão. Se tu pensas que tu estás mal de vida, na PUC só tem isso. E você que sabe a querer outra coisa, ou referir a existência de outra coisa, você às vezes é reprovado, às vezes você é expulso, mas às vezes você é enforcado no banheiro. A ditadura do conceito é tão séria porque ela é ditadura mesmo. Porque ela é a mãe de todas os abusos conceituais que levam aos campos de concentração, aos pretos de fuzilamento, aos doicodes, aos gestapos, aos KGBs. Isso é tudo porque em nome de uma ideia que não pode ser contestada. Evidentemente, qualquer coisa você pode fazer, basta que a ideia coloque aquilo direitinho. Evidentemente não é nenhuma fila a ideia, o conceito é o conceito. Nós estamos usando conceitos agora para discutir isso, mas o sistema, o espírito do sistema que transformou o mundo num pesadelo, sobretudo a partir do século XVIII, a partir da Revolução Francesa para cá. Onde, menos de uma ideia, mata-se o que for preciso. Centenas, dezenas, centenas, milhões de pessoas sem importância nenhuma. Porque, afinal de contas, eles estão contra a ideia que está certa, então... Quer dizer, isso aí não é só em arte que é uma tragédia, não. Isso aí tem ramificações na história da tragédia humana. A tragédia do homem moderno. É isso que eu pretendo, mais uma vez, porque isso não há originalidade nenhuma, mas mais uma vez deixar muito claro, nesse meu livro, muito como ideia, que, Senhor, na verdade, sai este ano. Pela Top Books, assim. Tá? Eu acho que é, não sei o que ele disse. Acho que ele disse que sim. Não. Então, como nesse curso de São Paulo, eles me pediram uma apresentação de credenciais a partir de que ponto de vista eu ia fazer esse curso, eu dei um curso, uma aula inaugural sobre este aspecto das coisas. Eles agora querem uma outra, aprofundar mais a coisa. Não, mas é o curso. Eles querem dividir a aula de 4 horas em 1h30 de teoria disto, para depois nós passarmos na segunda parte, 2 horas e meia, de análise propriamente dito. Mas, à luz disso, todo mundo acha isso da máxima importância porque estão sofrendo, como você e todo mundo, a ditadura da ideia, do conceito. Os professores, devidamente togados, inamovíveis, tá? Ninguém os tira da imagem que é possível tirar do lugar, eles estão ali e eles são agora os donos da verdade. Esta é a verdade. Então, a arte agora é que se ajeite. A expressão que deu um jeito aí, os museus, que os museus, as cátedras, os doutorados, as coisas, assim, todo um sistema que é a teia de aranha dada uma ideia. Coisa extremamente séria. Extremamente séria porque nós fizemos muito esforço. A literatura brasileira custou, nós já estamos vendo aqui, custou um esforço concentrado e concertado, um concerto de toda uma nação, durante muito tempo, para chegarmos à grandeza de Machado, né? Atravessamos todo o século XIX fazendo uma arte brasileira, à medida do possível, cada vez melhor, e chegamos a seu apogeu nos anos, com a tese desse curso, isso, dos romances de Machado, que começa em 1980, chegamos a 1960 com aqueles 80 anos de uma arte extraordinária, realmente totalmente independente, a essas alturas, universal, integrável da coisa. E repentinamente, nós estamos hipotecando tudo isso a um tipo de vírus, isso é literalmente um vírus que eu estou no computador, está acabando com todos os com todos os arquivos. Está acabando com a possibilidade de você fazer, inclusive, arte para o futuro. E isso é uma guerra.
Isso é uma guerra porque isso é liberado, isso vem de muito mais longe, vem de Condorcet, de Kant, mas também vem de Hegel, vem de Kant, vem de tudo isto. E eles conseguiram esterilizar, ora nem mais nem menos, a poesia francesa. A poesia francesa, nesse século, você pode usar, isso é praticamente não existe. Lá, eles conseguiram acabar com uma inspiração que não era muito forte e que acabou sendo muito fraca demais, e até hoje em dia não tem mais o que dizer. É uma coisa trágica, que o último grande poeta francês está com 77 anos. Né? That's right. Não imagina. E quando fala que os poetas de 35, de 42, de 19, cadê? Eu não sei, talvez os 19, 20, algo tenha começado, mas a França é coisa do muito errado. Isso é para mim ainda foi muito forte em matéria de criação artística. Então, aqui onde o mundo como Miguel está montado de maneira muito séria, é preciso abrir um olho mais sério ainda, porque agora a sua civilização paulista, que é o centro ali, a barriga do Brasil, né? Mas parece que está com o rei da barriga. Então, é muito importante que isto aqui já tenha agora os elementos para fazer uma arte à altura do resto do país. Porque existe uma miscigenação nacional aqui, o Gentil Paulista não é o puro paulista de 50 anos atrás, ele tem várias correntes, vários sangues do resto do Brasil, o Brasil convergiu para cá, que antes fazia para o Rio de Janeiro, né? Ele agora faz para cá, cada vez mais. Então, existe sim uma matéria-prima capaz de fazer arte aqui em São Paulo, de uma maneira bastante variada e interessante. Mas sob o domínio do mundo como ideia, isso fica muito ameaçado. Então, é preciso realmente abrir muito o olho para isso. De modo que quando eu mostrei logo que não havia, como havia uma interpenetração entre a prosa e a poesia, né, figuras fundamentais como Cecília Meirelles e Clarice Lispector, por acaso por serem as duas grandes figuras femininas da literatura brasileira, mas elas continuam, não? Tem outras também, tem Augusto Teles, Maria de Oliveira, tem Adélia Prado, tem que faz, por acaso, tanto prosa quanto poesia, a Adélia é o único caso que faz. E com isso eu estava abrindo o diálogo, abrindo o leque para vocês verem que, agora, aí não pode abrir, tem que fechar, tocou assim, não abro, é em defesa da ideia, em defesa da arte contra a ditadura da ideia. Isso é uma coisa muito séria. Nenhum dos nossos poetas, nenhum dos nossos escritores, ninguém que está programado para esse curso aqui pode nos dar um exemplo do que seja esta arte do conceito, esta arte desviada, porque todos eles justamente são grandes porque nunca se desviaram. Evidentemente, eles são aquilo que a arte se propõe ser, que é a sua função milenar, e ali não vamos achar nenhum exemplo. Então eu não posso dar a você exemplo aqui. Eu precisaria vir armado, mostrar, mas não se trata tanto de dizer, isto não é arte, não. Um certo tipo de concepção não me leva à arte, basta dizer isso, porque você vai perguntar para dizer, não, mas isso não é arte, isso aí você vai ficar na fragmentação do isso sim, isso não. É simplesmente uma questão de saber onde é que a gente tem que perceber que uma obra de arte não saiu da ideia, ela não chegou a se exprimir enquanto arte, ela não nos trouxe uma criação. Ela está simplesmente ali fazendo comentários a partir de um ponto de vista. Que não faz que coisa nenhuma seja arte. São bebês de proveta. Mas tudo na base do plástico. São coisas, são robôs. Então, vocês vejam, por exemplo, isso não quer dizer que uma poesia, por ser muito obscura, de difícil entendimento, seja necessariamente uma poesia abstrata que está servindo a arte do conceito, ou um texto de prosa, não. Ele, às vezes, é simplesmente mais difícil. Ele é o que se chama de hermético, certo? Enfim, isso é um modo de escrever que existiu a um certo momento. Agora, não obstante, esse é um modo de escrever que está mais próximo de escrever para isso. De escrever, ou de pintar, etc. Que você tem que dar uma explicação para que você perceba o que está sendo dito ali, o que está sendo proposto ali. Isso em si mesmo já é um perigo, mas não é necessariamente sempre o caso de ser um caso perdido. Não é um caso perdido às vezes. O caso do irmão, por exemplo, no final da vida, houve um momento em que ele escreveu de uma maneira bastante obscura. Tentou escrever, eu também fui muito influenciado por isso no meu primeiro livro. Eu realmente tive um momento em que eu também usei aquele modo de escrever, muito parecido com os grandes clássicos Montale, por exemplo, sobretudo Montale, um italiano, e eu faço essa análise disso no prefácio do meu livro Anulação dos Reparos. Agora,
tanto a arte do Manga continua a ser arte, como a minha também, e de montá-lo certamente, enfim. Agora, e de maneira que também não é uma questão de se a coisa é imediatamente perceptível para vocês, ou só para uma pessoa com uma explicação, etc., que você vai realmente entender como aquilo é bom. É claro que é sempre bom uma arte explicada, assim que você entende melhor, não é isso? Você percebe mais coisas ali dentro, etc. Mas não pode ser o tipo de coisa que vai depender absolutamente de um microscópio para você, né? De uma linguagem muito específica, senão você jamais vai entender. Isso também não é o caso. É uma coisa muito mais sutil. O problema, quando ele ainda está a nível de arte escrita, onde é preciso ultimamente não entender o que você está dizendo, porque você não está falando em outra língua, né? Aí o processo de abstrativo, de direção ao abstrato, é muito sutil. E você, no princípio, quando a arte ainda é boa, ela é sutilíssima. Mais adiante, aqui vem o nosso amigo, o nosso poeta. Enfim. De maneira que, como eu disse, eu não posso dar exemplos a vocês aqui desta arte falhada por ser arte do conceito, por ir longe demais em relação à abstração. O João Cabral deixa isso muito claro em certos textos dele. O João Cabral é acusado de ser muito abstrato, etc., mas ele nunca vai tão longe que perca a... Eu não sei se tenho aqui esse texto de João. Não, eu acho que não tenho, não. Em que ele diz que o abstrato está nos dois polos de representação da realidade, que é abstrato aquilo que não foi expresso suficientemente e ficou nebuloso, de maneira que você não entende, não percebe, aquilo não tem voz. E é abstrato aquilo que é trabalhado a um tal ponto que deixa de ser perceptível, não é? O texto tanto pintado quanto escrito. Ele diz, e num caso como o outro, está sendo o rei da abstração fora da realidade. No primeiro caso, no primeiro caso, como é que ele no primeiro caso, falsifica-se a realidade, propondo uma coisa que não é. E no segundo, nega-se a realidade, tocou, coisa assim, por simplesmente, isso aqui já é outra coisa. Então, e que em ambos casos a coisa estaria muito séria. E esse texto dele, em um ensaio sobre o pintor espanhol Joan Miró, ele estabeleceu tudo isso muito claramente. Agora, de maneira que esse meu livro vai sair, eu vou preparando vocês aos poucos, porque quando o livro sair, vocês vão ter a ocasião de perceber aí com toda a clareza do que é que eu estou falando, né? Porque eu dou muitos exemplos, isso aqui é só uma parte dos ensaios que compõem o livro, antes de começar a parte de poesia. De maneira que isso é a coisa mais séria. Mas eu quero dar um toque a vocês, isso nessa primeira parte da aula, como eu vou fazer lá, passar a fazer lá, para nós fazermos certas ligações. Né? A Máquina do Mundo, que nós lemos aqui a primeira vez do Drummond, é um poema extremamente difícil. Ele não é um poema de fácil percepção. Até alguém disse que quando ele leu pela primeira vez, devia estar pensando na Amada Bezerra, porque não tinha entendido aquilo que eu disse, que eu gostaria que estava ali. Sim, isso acontece muito. A gente está pensando na Amada Bezerra, comparando um poema que supostamente está se lendo para nós. É verdade que tem que haver um diálogo, é claro. Você diante, assim como com uma pessoa, você tem que prestar atenção no que ela está dizendo, poder responder, etc, etc. Tem que haver uma interação entre leitor e texto, é óbvio. Mas não é uma coisa ali que você precisa agora, repentinamente, de instrumentos, estetoscópios, para saber o que já está se passando ali dentro. Há outros padrões do mundo bem mais densos e bem mais difíceis do que aquele. Eu estou pensando sobretudo por um rápido, que quando o anime me pergunta, eu digo, sei. Mas eu estava assim, sem saber bem do que se tratava aquilo, do que eu estava tratando. Eram muitas alusões ao mesmo tempo. T.S. Eliot traz muito isso. Grandes poetas fazem isso, mas fazem muito bem. De maneira que mesmo que você não perceba tudo imediatamente, você fica com a sensação de que ali há alguma coisa a mais para você perceber e que você, de qualquer maneira, gostou muito de ter percebido pouco que percebeu e que tem mais ainda para comer. Quer dizer, enfim, aquilo ali não vai se esgotar tão rapidamente, é claro. Esse tipo de arte pode até ser arte hermética. Um dos meus poetas preferidos é um pouco assim. Salvatore Cosimo, ele é um dos príncipes do hermetismo, mas eu gosto muito daquelas coisas dele. Porque são tão sugestivas, tão intensas e tão... que eu acabo, se não entendendo, pelo menos me beneficiando deste não entendimento, desse semi-entendimento. Ontário também, etc. Mas a arte que consegue passar por aí e te dar claramente a clear statement of it, quer dizer, dizer claramente a que veio,
Aí isso é mais maravilhoso aí. E, então, eu vou, antes de exemplificar aqui com certas coisas que são de alta importância na obra de Bandeira, como na obra de Cecília e de Clarice, os textos mais próximos, talvez, esse tipo de repetição que eu estou falando, eu vou ler para vocês o poema que abre o meu livro, ou o próximo livro, O Mundo Como Ideia. Não, é porque como isso aqui foi uma coisa de última hora que eu resolvi fazer para não deixar vocês muito atrás do que estará sendo feito lá com outro grupo, eu não tive tempo de trazer isso aqui. Mas aí está. Isso fica sendo um texto, um teste. Depois eu faço naturalmente uma cópia e vocês ficam com o texto. Se basta fotocopiar isso. Você tem o espectro, muito bem. Aqui, nesse poema, que criou imediatamente, muito rapidamente, um dos efeitos desse poema foi criar um conflito, o primeiro conflito entre o Olavo de Carvalho, filósofo Olavo de Carvalho, e eu, porque ele se sentiu ameaçado, achando que eu estava fazendo um discurso contra o conceito, contra a maneira lógica, um pensamento lógico, a clareza, a expressão, tudo isso, que naturalmente, das quais um poeta pode até não precisar usar, mas um filósofo jamais. O filósofo terá sempre que procurar esse tipo de linguagem, naturalmente, porque o pensamento dele já pertence ao terceiro discurso, não é mais nem retórico nem poético, já é da terceira ordem aristotélica, ou seja, já é dialógico. E tendendo ao quarto discurso, a lógica. É preciso que ele fazer afirmações de ordem lógica. A lógica modal, aliás, é ultimamente um dos últimos desenvolvimentos da filosofia. Então, evidentemente, ele se sentiu muito ameaçado com isso. Porque só mostrou que ele tinha pouco entendimento do que fosse o fenômeno poético. Porque é óbvio que se ele compreendeu o poema, se todo mundo compreendeu o poema está escrito em linguagem lógica. Está escrito com suficiente clareza para que não pode ser, por definição, um discurso contra o discurso. Se ele está fazendo um discurso, não é isso? Quer dizer, seria se errar o lugar em que está sentado. Não obstante, o impacto é muito grande, porque aqui eu faço vir o Charles Baudelaire, o poeta francês, que eu teria, realmente isso se baseia num fato real, 2 fatos reais. E me levaram para fazer uma visita ao Lancaster, mal chegado em Londres. O Cecil Day-Lewis me levou para conhecer o Odin, sem me avisar nada, eu não sabia, eu pensei que fosse outro lugar, acabamos na casa de tia certo. E ele, assim, com os vidros de remédio, coitado, bastante já nas últimas, ele morreu um pouco mais de um ano depois. E já estava, assim, combalido, e nós entramos lá, conversamos, e eu fiquei totalmente desnorteado, você pode imaginar, porque eu tinha visto ele uma vez, alguns meses antes, numa cerimônia pública, e tinha ficado por perto para ouvir o que ele dizia, etc., mas não foi nem apresentado, nem ousei falar com ele. De repente estava só diante deste homem. Aí, mas contando só mesmo, porque o Cecil Day-Lewis tinha levado lá os papéis para ele assinar como trustee da BBC, e o Day-Lewis era o diretor. Levou lá para o Eliot assinar, e então, como quem fazia todos os papéis eram vistos pela mulher dele, Violeta, Violet Eliot, a segunda mulher dele, que fazia questão de ver tudo, claro, porque o velho não estava mais para isso. Então tinha que ser verificado o que ele estava assinando, então ele foi levar os papéis a ela. E eu fiquei sozinho com este homem, enquanto eles viraram aqueles papéis ali, se sabia bem o que dizer. E tinha a impressão que eu estava diante de um espectro, de uma pessoa que disse, não, pessoa, realmente eu quero ser uma pessoa do outro mundo. Ele já estava mais para lá do que para cá mesmo. Mas, enfim, a conversa não interessa, não importa. Aí, aliás, tem uma série de textos sobre isso, chamado Fantasmagorias, que vocês vão ver, que me está no próximo livro, mas aqui o importante é que quando eu saí dali, eu estava tão perturbado com a distância entre o Eliot, que eu havia lido a vida inteira, que eu conhecia, e aquela pessoa que estava diante de mim, que eu tomei um susto maior ainda do que eu já tinha tomado com o Murino Mendes. Murino, que eu esperava uma pessoa assim, com aqueles poemas loucos que ele escrevia, de repente encontro um professor com um guarda-chuva, com um chapéu, com a barriga, totalmente, sim, podia parecer, eu parecia pelo menos aquele prata surrealista louco que subia em cima do teto, que abria o guarda-chuva no teatro municipal para protestar, enfim, era um homem de 60
Alan Ruskin já não era mais aquele louco que a gente tinha conhecido e de que se ouvia falar nos anos 40 e 50. Então, aquilo me deu um grande choque. Mas quando eu vi o Hélio, eu falei, não, mas foi 10 vezes pior. Que isso é um dinossauro que fala inglês. Não é mais estranho. Eu meio que falando aquilo assim. Saí muito atordoado, era muito moço, né? Tinha 23 anos. Imagine eu, sim, diante daquela coisa. Eu desci de um trem, apressadamente, algum tempo depois, e uma dessas coisas que ficava comigo, que continha os manuscritos do programa, ficou lá no trem. A história do... Eu tinha até mania de imitar os grandes, né? Fiz exatamente o que o Conrad, Joseph Conrad fez com o romance dele, o Meas Fala, e também ele perdeu assim. Muito chique. Mas ficou posto no mesmo lugar. Aí eu assim, mas eu dei uma de Conrad, perdi uns manuscritos. Aí eu ficava todo animado. Agora quem sabe alguém acha daqui a um ano como fizeram no caso dele. Pô, sim. Eu foi querer escrever tudo. E como eu tive que escrever tudo, graças a Deus, porque aquilo devia estar uma porcaria, eu fui melhorando, até que o problema virou uma coisa de sério. Bom, aí neste episódio, pelo segundo, se eu contar a pessoa meio espectral, assim, que parece o fantasma de si mesmo, eu vi uma coisa em seguida muito interessante, porque eu estava em um certo lugar em Londres, que não é o que eu descrevo aqui, porque a poesia faz, não é? Estava em certo lugar em Londres e ao cair do crepúsculo, Londres é uma situação muito estranha. Mesmo 35 anos atrás, foi isso? 33 anos atrás era uma cidade muito estranha. Quer dizer, aquelas sombras, não sei lá, outono. E eu estava perto do Jardim do Parlamento, do Guards of Parliament. Atrás do Parlamento tem um jardim enorme que as pessoas não lá, um jardim público, você pode ficar lá lendo, etc., à frente do Thames, assim. E um pouco mais adiante, assim, tem uma igreja, naturalmente, um cemitério, onde as pessoas estão ali, são enterradas, aqueles cemitérios protestantes, que se fazem parte da igreja, e estão ali em volta, etc., aquelas tumbas, etc. Eu estava ali lendo, todo mundo suando. Quando, de repente, alguém, um velho, se volta de lá, assim, vem vindo do rio, caminhando assim, a minha direção, me olha, é claro, eu olhei, não sei porque que eu olhei, mas eu olhei, um velho olhou de volta e era a Clara do Charles Baudelaire. Era o próprio Charles Baudelaire, com aquele casaco, o famoso retrato do Charles Baudelaire, da Pleiade, que está nas obras completas dele, enfim, um retrato nos conhecido, aquela cara minha assim, azeda, meio virada para cá, aquela coisa. Mas era tão parecido que eu fiquei olhando. E como eu ficava olhando, o cara olhava de volta. Eu acho que era um mendigo. Porque, já que estavam dando tanta atenção a ele, vem vindo na minha direção. Eu tenho emprego, pronto, Charles Baudelaire. Aqui no Londres é tudo possível. Eu digo, sei lá, quando eu que nunca vi essa operação, vou lá o Baudelaire. Começa que ele vai acreditar para ficar comigo. Mas é óbvio que não era o Charles Baudelaire, infelizmente, porque o professor Roberto pediu e me pediu para dar um dinheiro para ele tomar não sei quantas. E o Baudelaire, no fim, chegou a ficar de mendigo mesmo, porque é aquela vida que ele vivia. Então, mas eu estive assim durante, digamos, 3 minutos, 4 minutos, sobre essa semi-alucinação de que eu estava vendo o Charles Baudelaire. Estava porque eu estava vendo o que estava na minha cabeça, que coincidia com o que eu estava vendo ali, entende? Então, isso eu fiz. Eu descrevo como se tivesse de fato acontecido. Né? Aí o Baudelaire estava perto de mim, faz um discurso, me avisa de coisas, etc. E não é verdade, eu digo aqui no público, eu estava lendo Kant, não estava lendo Kant. Se eu estava lendo alguma coisa, devia ser The Times ou blá blá blá, qualquer assim. Em todo caso, ele para mim, manda jogar o livro do Kant fora e diz que tudo isso não dá em nada, etc, etc. E foi isso que irritou o nosso filósofo, o Olavo de Carvalho, que parecia que o poeta estava dizendo que a filosofia era uma bobagem. Não é bem isso. É o reino da ideia, do sistema, desde aquilo que, como eu disse antes, sufoca a fábula do ser. Ou seja, aquilo que, por ter a resposta antes da pergunta, condiciona a sua pergunta àquela resposta que ela quer dar. Então, aí, a partir daí, você tem a ditadura da ideia. Dito isto, eu vou ler o poema para poder, em seguida, na segunda parte, passarmos aos textos de Clarice, de Cecília e de Manuel, que mais se parecem com isso, com esse tipo de arte que poderia ser do conceito, mas não é. Vocês podem até achar tudo isso um pouco confuso, um pouco obscuro, mas aos poucos isso vai se clarear na sua cabeça. Vocês que sei, hoje, mas amanhã, aos poucos vocês vão ver what I'm getting at. Quer dizer, o que eu também não imagino vocês, entendi essas coisas muito claramente. Não, aos 18, 19, 20 anos, quando eu começava a pensar nisso, eu realmente ainda estava assim, tentando ver se isso não fazia sentido. A compilação de qualquer coisa de fundamental em relação ao sentido, ao sentido supremo e fundamental da existência, e portanto da arte, não é uma coisa que nos cai do céu como uma chuva, não. É uma coisa que
É no máximo uma garota que para se molhar tem que passear muito nela. Senão ela não te chuvisca. Você tem que estar muito ali, você tem que fazer a sua parte. Aí essas revelações são sugeridas constantemente, até você conseguir make sense of it. Você aí tem que... Eu já tinha começado esse tipo de reflexão a propósito do Eliot, e aqui tive para fazer muitos anos depois, aliás. Isso não foi em 66, isso foi nem tantos anos, isso talvez tenha sido 69. O ano em que eu mais vagabundei em Londres. Sempre 69. Bem, o espectro, que é o tema que abre o mundo como ideia, tem um epígrafe, antes disso, em meio do pensamento, etc., mas em um soneto, e em seguida vem o primeiro poema. Não há como agarrar-te à natureza. Ele é uma terça rima. Terça rima, como vocês já viram aqui, eu já mostrei isso em Machado e em outros, é aquela rima que são terceiros, como vocês veem aqui, e os versos exteriores rimam entre si. O de dentro rima com os exteriores. Aqui, por exemplo, faz, desfaz, rapaz. Aqui, bem, além, tem. Aqui, condor, vai para lá, esplendor, repor, e assim por diante. Uma estrofe sai da outra, assim, até o final, onde a coisa se completa com um verso solto. É o esquema dantesco. Foi assim que Dante escreveu a Divina Comédia. É uma forma muito difícil, mas é uma forma que permite o discurso, a narração, desde que seja bem feita, e é feito mesmo para poema de cunho reflexivo, porque ele pede um fôlego, ele continua, ele tem que ser longo, né? E você pode colocar ali dentro todo um conto, todo um episódio. Bem, o espectro. Não há como agarrar-te à natureza quando a asa da noite baixa e faz a sombra sobre a acha, a lenha presa à luz da labareda que a desfaz. Morres despreparado ou morres bem, mas passas pela cinza, meu rapaz. Tudo talvez ressurja mais além, mas a noite, albatroz, a águia ou condor, o voo acaba por pesar e tem que perder altitude no esplendor. Dos páramos, à esteira de uma nave, estende-se a amplidão, mas sem repor fôlego a um coração, até que a ave recolhe a asa e pronto, se acabou. Foi-se o que era tão doce. Tão suave levitou-se, e mais nada lembra o voo. Nada, nem mesmo a terra, equidistante do que caiu como do que voltou, com uma equanimidade impressionante. E caso a interpelassem, que diria? Nada outra vez? Ou menos que lesamente, fingindo-se impassível, se algum dia ouve dizer que tudo acaba assim. Pois foi assim que o espectro da poesia surgiu-me um belo dia, e veio a mim, assim que eu consegui levar a sério os canteiros de Kant num jardim, à beira Tâmisa, ante um cemitério. Lá estivera eu de mão um queixo, a espanar as lombadas do mistério, seguindo a lógica ao seu belo fecho. Afinal, se a equação mais arbitrária conseguira amarrar a Terra a um eixo, qualquer conjuntação imaginária não seria nem mais nem menos frágil. Divagações da hora solitária, arabescos da mente, sempre ágil ao fazer de um trapézio o seu lugar. Pois foi então que, assim como um presságio obriga a respirar mais devagar, mas faz bater mais forte o coração, eu primeiro senti aquele olhar, antes de perceber a assombração que entre o rio, o junquilho e o Malmiquer vi caminhar em minha direção. Atônito amparei uma mulher semi-desfalecido. O encapotado era a cara do Charles Baudelaire do retrato, cuspindo e escarrado. Ninguém via o que estava acontecendo. Em toda aquela gente ali ao lado, ninguém notava aquele rosto idêntico à corola da rosa corroída em que Blake encarnara o sofrimento. E lá vinha ele andando. Espavorida, mas alerta, habilíssima colmeia, a mente me exigia uma saída. E assim, como o avestruz ante a alcateia, insistia em não ver nada. Não podia ser ele.
Era outra ideia a espumejar na velha alegoria dos nevoeiros que complicam Londres. Mas não havia eu. A ventania havia depenado tanto as frondes que atirava topázios e safiras contra o bueiro em brasas do horizonte. Mas nele havia o ar dessas mentiras que dizem a verdade. Confrontou-me e num rápido olhar deixou mentiras, os trapos da razão. Era o meu homem. Há múmias que, uma vez desembrulhadas, têm escrito na cara o nosso nome. Carros, ônibus, gente nas calçadas, um semáforo longe, vagalume estático entre sombras apressadas, e aquilo a se agitar que nem um cume de palmeira no ar, e andando e desferindo o ar como um perfume de gangrena fatal, ensarulhando o eterno câncer da imaginação que desorbitamente, como um bando de morcegos, agrava a escuridão. Por fim, para o meu lado, imaginei-me ouvir, talvez sonhasse, talvez não, um balbucio familiar e cheio de ecos aos que andamos pelo campo. Aqui o lugar começa a falar. Andaste um vazio sempre alheio, entre noções apenas, e, no entanto, nunca bastou sequer a consolar-te tanta fabulação cheia de espanto, de dor. Buscas o todo parte a parte, que olhas as perfeições da geometria, e ao fim do sonho circular da arte, entregas tua fantasmagoria aos jogos malabares da ilusão. Andas equivocado, e não seria de surpreender tua equivocação, porque se alguma vez desconfiaste dessa imprudência, abriste o coração à luz conceitual, o belo traste que temes porque o adoras, e te leva, como refém que és do que adoraste, de lição em lição, a mesma treva. É tudo sempre a treva tumultuosa, não por causa da carne, que se eleva quando quer a estação miraculosa, mas por causa do olhar que não quer ver, e abisma-se em si mesmo como a rosa amada pelo verme e sem poder de o recusar, tentando resignar-se. Não te resignes mais a conceber um triunfo de ideias, um disfarce para as caras da morte neste mundo, uma equação qualquer que a mascarasse como médico mente ao moribundo e o coitado a si mesmo. Também eu meti-me com paixão nesse infecundo escrino de ilusões. Mas vem do céu a luz que nos sustém. A que alucina, a luz conceitual, nasce de um breu. Não sigas mais a falsa peregrina que rapta a imagem, rouba do reflexo e entrega os dois a um jogo que termina por desfazer de tudo a cada nexo. A terra é provisória e improvidente. Tudo é relâmpago entre a morte e o sexo. Mas a alma faminta não consegue que lhe mintam. A ideia te convida, mas não recebe nunca. E de repente, entre a porta da entrada e a da saída, perdes as proporções e logo a conta, o fio da meada e o dom da vida. Fecha-se a última jaula e a fera tonta percebe que agoniza e morre presa. E, no entanto, repara, o cisne aponta para a altura cantando, e com certeza essa canção no extremo transfigura a coisa moritura e a alma surpresa entre o número, o nada e a noite escura. Todo o livro que se segue ilustra esse fato, etc., e ilustra essa tese. Agora, a tese do poema é perceptível. Claro que não era, eu já avisei, vocês não era Charles Baudelaire, não era nem sequer uma alucinação, era uma coincidência que eu logo percebi que era, etc. Só que no poema dramatizado, evidentemente, eu fiz como se de fato fosse, não é isso? Isso é a liberdade da arte. Não estou pedindo a ninguém acredite que eu vi do Charles Baudelaire, muito menos que ele me falou, não é? Isso é uma... Mas... E isso não seria já, disseram-me a mim, não seria já um recurso à fantasia? A fantasia? Pois é. Sim, o recurso à fantasia. É um recurso perfeitamente... É um suspension of disbelief.
é uma coisa que, evidentemente, não se está pedindo a alguém que acredite nisso, é uma situação, mas se não é uma situação idealizada, não. Esses recursos são inerentes à arte. A arte pode usar deles. Não vai pegar a ninguém. Isso não é um texto realista, é um texto que quer discutir um tema e dar um exemplo extremo. Agora, o discurso contra a ilusão não vem disso. Isso é um discurso, este nível de ilusão é legítimo. A ilusão é quando o real é negado e é proposto uma visão outra do real, né? Não como uma suspension of disbelief, como na ópera, você sabe muito bem, o cara que levou a facada e caiu ali não está morto, ele vai levantar e você vai aplaudir, ele vai obedecer. É claro que existe essa diferença, esse nível, não é disso que se trata. O que se trata é de uma arte falsificadora da realidade, porque ela propõe uma visão da realidade, aliás, com mais às vezes de um pedestrismo impressionante, não é? Você tem, hoje em dia, latas de cerveja amontoadas pelo Andy Warhol em nome da arte. E outros mais, coisas ainda piores. De modo que isso tem um discurso para justificar isso. E isso, sim, isso aí é uma coisa completamente diferente. Você terá que aceitar aquilo, eu sou imparável. Porque alguém está lhe dizendo que aquilo é assim. Não, isso tem nada a ver com você. Isso é justamente a obrigação, às vezes, de todo artifício. Porque a arte, afinal de contas, passa pelo artesanato, pelo artifício, pela arte de criar justamente um efeito. Mas quando ela justamente nega a realidade totalmente e propõe simplesmente ser ali uma função de uma ideologia ou de uma ideia, evidentemente é disso que o Baudelaire supostamente teria visualizar os pobres no pobre infeliz. O poema, de resto, tem, eu disse que comecei depois do encontro com Eliot, mas, na verdade, e por quê? Porque no discurso do Eliot, e o que se manteve até lá, foi isto. O Eliot tem um extraordinário, o livro talvez o melhor livro dele, o último em todo caso, os Four Quartets, os 4 quartetos. No último quarteto, o Little Gidding, que são em 5 movimentos, assim, tem um momento, no terceiro movimento, em que ele justamente usa uma série em terça rima, uma longa série em terça rima, que seria um encontro dele com Dante nas ruas de Londres durante um bombardeio aéreo na Segunda Guerra Mundial. Ele teria visto o fantasma de Dante, que teria falado para ele mandar falar comigo. Portanto, isso aí já vem, isso é um poema dele, um poema. E ali o que o Baudelaire diz, o que o Eliot diz o que Dante diz a Eliot é extremamente importante. Assim, dessa ordem de outra, tratando de outros temas, talvez da continuidade, da criação, da moral, da criação, da inseparabilidade entre o belo e o bem e outras coisas mais. Extremamente importante, é um dos textos mais importantes de Eliot. Também assim, em terça rima. E naturalmente isso me deu a ideia de fazer a coisa em terça rima, que eu não consegui fazer por 100 anos, até que me veio isto. Que me veio essa coisa concreta de alguém que parecia com Baudelaire, me deu a ideia, bem podia ser que eu me deparasse com Baudelaire nesse cemitério, e ele me disse, se eu fizesse um discurso assim, que eu estou tentando fazer, imagina, eu estou tentando fazer um discurso para tirar sério, que está se lixando essas leituras do que o Baudelaire não acha. Não sou eu que tenho que dar dando lições a ninguém, alguém tem que estar dando essa lição. Então aqui, não é que apareceu o Baudelaire, ótima ideia. Você veja isso aí, as várias penetrações, interpretações, os vários níveis com que a arte vai criando a sua própria ilusão, uma ilusão em favor da realidade. Porque aí nós temos o famoso verso de Charles Tomlinson, "The artist lies for the improvement of truth. Believe him." O artista mente para o melhoramento da verdade, acredite nele. Quer dizer, essa mentira da arte é uma mentira, evidentemente. Agora, ela pode ser bem intencionada ou mal intencionada. E a arte do conceito é uma arte letal, porque ela afasta da realidade. E essa questão da morte, quando o Baudelaire diz não procures o ano, não te fizes mais a função de um triunfo de Deus, que ele equipara um disfarce para as caras da morte neste mundo. Um elixir qualquer que o consolasse, uma canção qualquer que a mascarasse a morte, como magicamente o moribundo o coitado a si mesmo. E por quê? Porque, naturalmente, eu tenho para mim, aqui, à medida que foi progredindo, os anos foram décadas, foram se acumulando, e eu cheguei à conclusão de que realmente a coisa mais séria, mais grave, que existe nessa arte do conceito é a ligação da realidade em nome de um tapar a angústia da condição mortal. Nós não morremos. É uma arte que parece que é imortal. Ela tomou isso assim um pouco literalmente demais. Ou seja,
O que bota todos esses magníficos, maravilhosos sistemas explicatórios a perder é a transitoriedade de tudo, é o fato de que a condição mortal é inescapável. E será que você responde a isso? Você vai fazer um mundo impecável em que não entre a morte há. E essa é a grande tentação da arte pela arte. E para isso você vai precisar de um sistema de ideias que tire qualquer contaminação da realidade da sua obra de arte. Ela vai ser a pele perfeita porque ela se dá no vácuo, na hiporrê dos gregos aqui, no suspenso, fora do total contato com a realidade. Na verdade, no final das contas, na pintura, por exemplo, o que você está pintando é a epuração matemática de uma figura. Você não está mais pintando aquela figura. Você está pintando a forma, assim, a cabeça, as dimensões, como faz o Paulo Cello, né? Aquela coisa toda, aquela marionete, que está tudo certinho. E aquilo ali, você está pintando a epuração, l'épure, né? Que é um espectro, porque é uma figura puramente matemática. Você pode reduzir tudo a números. Mas e o ser? O ser nos faz nisso. Por isso que eu digo na Catarina, eu faço dizer da Catarina, né? Mas a vida era um suspiro sem remédio, né? A coisa toda tinha se tornado um puro palácio aritmético, né? Mas a vida era esse como é que ela diz? Bom, meu se me esqueceu. Está com uma epigrafia no Jardim das Aflições do Olavo. Mas a vida é esse puro exercício, uma coisa assim que a questão do vazio. Isso tudo está por trás da gnose e é muito complexo, e eu não vou dar isso a vocês de uma vez, mas eu vou dar ao livro assim, um pouquinho de intimações disso, para que quando vocês tenham o livro, vocês possam ler o livro e perceber isso. Agora, dito isto, essa antinomia, essa incompatibilidade entre a condição mortal, a aceitação da condição mortal e a arte do conceito, essa arte, todos os sistemas, mas principalmente o sistema do conceito, na matemática, por exemplo, ninguém morre, é claro, não tem ninguém ali, é que é uma série de números, ali não existe um menor trauma, você ali acerta ou erra, mas enfim, é um mero jogo. Por isso é que o Aristóteles dizia que a matemática era coisa para criança, porque não considerava a condição humana, que não tinha que era meramente um jogo inventado, uma linguagem inventada, porque se podia brincar de infinito. Tá? Infelizmente, no Ocidente, a partir, sobretudo, do século XVIII, mas isso já vem de longe, esse espírito matemático foi se substituindo aos outros espíritos de pensamento. Ele chegou a ser, hoje em dia, a lógica, a linguística hoje em dia se baseia, quando de pequeno está em diante, praticamente, simplesmente na lógica, a lógica matemática. Quer dizer, o grande filósofo inglês com que eu convivi tanto, que era membro do meu college, o Fred F.A.S., ele é um lógico matemático, por simplesmente, não tinha nada a me dizer sobre morrer, não morrer, ficar velho, matar ou não matar sua sogra. Sobre as morais, aqui já estávamos puramente num calcular eterno. Quer dizer, uma calculadora dessa hoje em dia podia ser filósofo. Quer dizer, a coisa, vamos chegar lá, né? Então, o grande terror desse increasing abstractionism, esse crescente abstracionismo que contribuiu todas as formas do pensamento ocidental nos últimos 300 anos, é que, ao fim das contas, tudo passa a ser um mero dado. Nós sabemos isso perfeitamente na solução final de Hitler. Quantos judeus tem? Mas então quantos cabem no forno? Nem por diante, né? E vamos fazer o planejamento da economia. Você vai ter gente demais. Então tira metade. Não, tira metade. Então manda para o Gulag. A gente não sabe nada. Não, tem gente mais aqui consumindo. Então dá para metade produzindo lá. Prende o que ele fez? Não, tem bigode. Então está me imitando, dizia o Stalin. Leva lá para o Gulag. Ele vai produzir o resto da vida. Evidentemente ele vai produzir eletricidade, vai ter metade que ficou, porque todo mundo aqui, se ninguém produzir, como é que vai ser? Enfim, esse tipo de cálculo que dá nessa palhaçada, não, dá nessa coisa tétrica e trágica. Não, mas é tudo burguês, bota tudo para caminhar, vai tudo plantar milho, não vai morrer tudo, vai tudo que boa, mas o milho cresce, pronto. Isso é o espírito de abstração da gnose, né? Que também mostra mais adiante no quarto ensaio, mostra a relação entre tudo isso e o espírito de gnose, desse ateísmo que não é que seja eles dizem que são agnósticos. Não é agnóstico, eles são agnósticos. Eles querem
que todo poder é o Ramin. A criatura deixa de ser criatura para ser um essa coisa nova que sabe tudo. E que ele sabe tudo. Essas coisas de Deus é uma invenção que ele fez, e assim como foi ele que inventou a Ram, desinventa. Pô, não precisa lembrar, não. Vou até te pensar, vem para cá. Pô, não tem mais Deus, agora o Deus são o super-homem de Nietzsche, etc, etc. Tudo isso você vai ver que vai dar, não tem muita coisa. Recentemente, ela escreveu um livro inteiro, assim desse tamanho, aliás, em 2 volumes, que ela passou 6 anos, ou 7 anos, financiado para escrever, né? Sobre Spinoza, para demonstrar todas as coisas que Spinoza é um precursor do NST, do movimento sem interno. Mas, além do fundador do PT, eles tudo ele levava aquilo. É uma coisa extraordinária, chega-se a essa conclusão, até mais ou menos isso, quero dizer, que Spinoza era ateu, que Spinoza era isso, que Spinoza era NST, que Spinoza era mineiro, e daí para diante. A mulher é louca, é claro, mas ela não é louca sozinha. Isso aí é uma loucura que vem de muito longe. E tem aí tudo se volta. Você tem vários professores assim que você sabe, tem outros que você não sabe. Também são assim, né? Então, de maneira que essa ideia de me colocar na universidade é um sonho maravilhoso. Acho que nem para Cavote, eu até podia me nomear, não sei, está vendo o problema lá em Roma. Quer dizer, não aconteceu nem sequer nas envolvimentos católicas, porque elas são cheias de gnósticos. Então, é determinada por esse tipo de pensamento. Olha, a primeira vítima é evidentemente perceptível, como em toda a civilização, você vê de alguma coisa católica, a arte. A arte que você faz, ou que você propõe fazer. Né? A exclusão da arte verdadeira em função de uma arte oficial. Né? E aqui no São Paulo tivemos esse estágio concretismo de uma maneira extraordinária. Eles acabaram, né, botando o Mário de Andrade lá nas alturas, ou o Oswaldo de Andrade, tudo o resto tudo deixou de ser, ficou com medo de fazer diferentemente. Tem que dar os concretos, eu fui pior aí um negócio é só um jogo de palavras, etc. Não obstante, faz arte em São Paulo, faz arte no Brasil inteiro, até porque as pessoas respiram, telefonam, se penteiam, levantam, sentam, tudo, a vida continua. Quer dizer, não é porque eles têm uma ideia agora de como devia ser, que as coisas necessariamente tornaram-se outras. Continua tudo como dando os quartel de abrete, mas oficialmente não pode. A arte agora é isso. Então, aí nós temos a arte para começar. Aliás, curiosamente, com os senhores, eles nunca produziram arte, eles produziram sempre teoria sobre arte, a tal receita do bolo. Você vê aqui, eles têm vários bolos, vai para casa que só a receita do bolo. Sopra as velhinhas aí em cima desse papel e tudo, acabou a festa. Não tem bolo, tem receita, mas para que você quer se você já tem receita? Isso é uma receita melhor, se agora vai fazer um bolo todo errado, está aqui. Mas ninguém pode fazer aquele bolo, até porque no próprio ato de fazer o bolo, você já está desrespeitando a receita. Entende? Você tem que de receita. A verdade é essa. Então, eu creio que esse problema ficou bastante claro. Eu deixei claro, através de uma alucinação, que veio um homem alucinado, um louco alucinado, ele o outro falar com ele, me dar alguma, que história é essa? Mas, enfim, ficou perfeitamente claro que o poder veio avisar que é muito perigoso você estar se segurando, se pendurando a um tipo de função da arte que a arte não tem, que é essa de mascarar o mundo, mascarar a morte, embelezar as coisas. E propor outra, que praticamente não morre, não tem morte. O quarto ensaio desse livro, eu não sei se eu tenho aqui, eu acho que vocês escaparam de boa. E eu tenho... Devemos pensar vamos conceitual. Por acaso, sim. Algumas, vamos ver se vocês conseguem entender isso. O que chamam de luz pensada, numa tela ou num afresco, num mosaico ou num poema, pertence tudo ao tempo. É aquela dolorida e doce emanação do temporal che si volatilizza, tendono le chiarità alle cose oscure, svenirsi dunque le avventure delle avventure, ousa afirmar Montaigne, tendem a claridade as coisas escuras, esvair-se, portanto, a aventura das venturas. Diz Montaigne, e aquele seu de um girassol? E aquele seu girassol enlouquecido de luz? Se algo tem de neoclássico, é sobretudo paradigmático, exemplar de um mundo incerto de si, por incapaz de dormitar sobre um sol que vê declinar a cada instante. Confrontada a esse ocaso contínuo, a anunciação da morte, a anunciação da noite e as evidências da desaparição, da decrepitude, da tumba, a vida do espírito resta apenas uma de duas escolhas. A primeira é aceitar como um bem a condição mortal.